Fala galera, aqui é o Drake, e se uma Stalker fizesse de tudo para te perseguir, o que você faria? Começamos dentro do carro do Chris, que está acompanhando da sua filha Riley, e enquanto o cara parece estar entusiasmado para o dia, a adolescente não demonstra muita animação, já que esse é o começo de um novo ciclo para os dois. Afinal de contas, a moça está precisando recomeçar do zero, enquanto seu pai acaba tratando isso como um novo rumo para sua vida. Em seguida conhecemos a Kyla, que é basicamente a fotógrafa da escola, e no meio da sua sessão de várias fotos aleatórias dos alunos, a Trisha e suas amigas aparecem, exigindo que a morena as fotografe, apenas por ela ser da equipe do anuário do colégio. E a chata na mesma hora saca que a Kyla está de olho no Chris, que é o novo professor de inglês delas. E ao vê-lo, a Trisha deixa claro que quer seduzi-lo, e não dá 2 dias para tê-lo na palma da sua mão. Aí com o passar do tempo, a aula começa, e a primeira a levar uma bronca é exatamente a Patricinha, que acaba sendo pega no celular pelo professor. E mesmo que ela tente dar desculpas de que estava falando com a sua família, o cara já sabe que a sua aluna está usando as redes sociais. Mas isso acaba sendo um gancho para ele pedir que todos os alunos peguem os seus celulares. E o exercício é fazer com que cada um dos adolescentes diga a música ou o artista que mais ouve. Então, o Chris vai vendo o gosto musical de cada um, até que chega na Kyla, que curte o Beatles. A princípio, o professor decide dar uma alfinetada na sua aluna, dizendo que os Beatles foram gênios, só que copiaram diversos artistas afro-americanos, como Bob Parker e o Chuck Berry. Só que como toda boa fangirl, a garota retruca o Chris, afinal de contas, vários músicos no decorrer da história copiaram outros artistas. E agora o cara só está tentando copiar outros professores legais deles. E pessoal, quando o Chris fala sobre o Chuck e o Bob terem sido copiados, ele se refere à frase Here Come a Old Flat Top, da música Come Together, que foi composta por Lennon, e ela foi considerada um plágio por ser parecida com um trecho da canção You Can't Catch Me. Já no caso do Bob Parker, os Beatles se inspiraram no riff de Watch Your Step do Bob Parker para compor a música Feel Fine, só que nesse caso não teve processo. Mas agora bora voltar pro filme. Após o debate com a menina, o cara explica que está ali para que seus alunos confiem nele para o que precisarem, além de deixar claro que irá ajudá-los antes da aula se precisar, e a fogosa da Trisha pergunta se depois da aula poderia falar com ele. Aí, quando todos estão saindo, o Chris acaba acenando para a Riley e a Kyla acaba percebendo, até que a Trisha vai falar com o professor, obviamente para flertar com o cara, e depois de algumas horas, a fotógrafa vai usar os computadores da escola, onde acha a filha do professor. Desse jeito, as duas conversam, e a Kyla nota que a Riley gosta de desenhar. O problema é que a menina está muito autocrítica, a ponto de se comparar com o próprio Picasso, que aos 9 anos já pintava quadros, enquanto ela desenha fanarts. Mas vamos concordar que essa aí não é uma comparação muito justa, né? Conforme o papo se desenrola, a Kyla acaba descobrindo que a Riley é a filha do Chris, e ela tem vergonha disso, afinal de contas, ela está escondendo essa informação para não ser lembrada como a filhinha do professor. Daí a fotógrafa deixa claro que não vai contar nada para ninguém, e até pede ajuda com a matéria. Depois da aula, a Kyla volta para casa, onde vê a sua mãe e a Jazz malhando e até se arrumando, coisa que a garota não via com frequência. E como as duas contam tudo uma à outra, a adolescente exige que a mulher conte o que está acontecendo. E ao notar o velho vestido dela, a fotógrafa na mesma hora saca que a sua mãe vai ao encontro. Com isso, a Jazz revela que é um cara que conheceu no supermercado, só que para não criar expectativa nem nela e nem na sua filha, ela deixa claro que só vai entrar em detalhes com a garota caso tudo dê certo. E após esse papo, a Kyla vai para o seu quarto, apenas para fantasiar com seu professor, que aparece do nada para dar uma relaxada com a aluna. Mas quem corta o seu barato é justamente a Jazz, que chama sua filha. E já no dia seguinte, vemos a Riley conversando com o Chris, e os dois conversam sobre o primeiro dia, além da filha comentar com o pai sobre a sua nova amizade, a Kyla. Em seguida, a própria fotógrafa aparece na casa deles, onde acaba perguntando sobre o passado dos dois. Assim, a Riley comenta que sente falta dos seus amigos, e que está ali porque a sua mãe traiu muito o Chris. E mesmo que ela fosse mais próxima dela, a adolescente acabou se mudando com seu pai para terem uma nova vida. Daí, o clima obviamente fica meio pesado, e no momento que a coitada se levanta para ir ao banheiro, a maníaca da Kyla vai até o quarto do seu professor, apenas para se esfregar na cama dele. E de volta às aulas, a Patricinha tenta flertar com o Chris no meio da aula, e acaba tomando uma patada do cara logo em seguida. Na sequência, a Trisha se aproxima da Riley, já comentando sobre o fato dela ser a filha do professor, o que é muito óbvio, já que os dois vão embora juntos. Mas a Patricinha não quer saber disso, e está ali apenas para alertar a novata para não dar muito com a Kyla, só porque a menina é meio isolada e nunca foi vista com o garoto. Então a Trisha decide tentar fazer uma amizade com a Riley, a ponto até de tentá-la chamá-la para sair. O problema é que a fotógrafa está de olho e visivelmente incomodada com o papo das duas, a ponto de já chegar intimidando a Riley sobre o que ela e a Patricinha conversaram, já que na visão dela, a novata deve ficar longe da Trisha, justamente pela garota popular ser perigosa, e estar obcecada não só pela menina nova, como também pelo pai dela, o professor Chris. Nesse momento, a Kyla revela que no passado, a Trisha já fez a mesma coisa com outros professores, e o último da vez foi o professor de história, que passou a se encontrar com a aluna diversas vezes, até o ponto de ser demitido. Então ela não quer que aconteça a mesma coisa com o Chris.
Um tempo depois, vemos a fotógrafa ligando para a novata e questionando algumas informações, como a data de nascimento dela para incluí-la no anuário do colégio. Então, ao notar que a Riley faz aniversário no mesmo mês, a Kayla comenta que a novata pode organizar uma festa de aniversário para se enturmar melhor com a turma. E mesmo que ela não conheça praticamente ninguém, sua amiga deixa claro que basta ter cachaça que qualquer um vai aparecer na comemoração. Na sequência, vemos a Jess se arrumando para o seu encontro, até que ao ouvir a campainha, a Kayla corre para abri-la, apenas para descobrir que o pretendente da sua mãe é justamente o Chris. Desse jeito, a mãe dela também se surpreende pelo seu ficante estar dando aulas para sua filha, afinal de contas, ela nunca viu um professor com cara de galã assim. E enquanto os dois conversam, a fotógrafa decide atrapalhá-los, fingindo um acidente que molha a roupa do cara. Dessa forma, a Kayla acaba dando a ideia deles ficarem no lugar de saírem para jantar. Tudo isso para que ela também consiga participar e impedir que algo a mais aconteça entre eles. E conforme o tempo passa, dá pra ver que o Chris e a Jess se dão muito bem. Até que a Jess fala sobre a fotógrafa ter se candidatado a só uma universidade, que é a de Emerson, porque o seu desejo é fazer fotojornalismo. Isso é bem arriscado, porque caso ela reprove, não vai ter outra opção. No entanto, a Kayla deixa claro que é focada no que quer, e não vai dar para trás na sua decisão. E ela também não perde a chance de dar uma flertada com o Chris. Logo em seguida, quando o jantar acabou e o professor está com a Jess, a Kayla grita e desce desesperada, pois alguém aparentemente a espiou pela janela. Porém, fica bem claro que seu objetivo é apenas separá-los. Tanto que no momento em que o Chris vai verificar se há alguém do lado de fora, o cara não encontra ninguém. E por mais que os adultos queiram ligar para a polícia, a fotógrafa nega, porque seu único desejo é conseguir um momento a sós com o cara. No dia seguinte, a Kayla acaba indo ao banheiro e se encontrando com o Chris, que está tomando banho. E depois desse mal entendido, a adolescente vai conversar com a sua mãe sobre o professor e como ambas gostam dele, até que o próprio cara chega ali. Daí ele sugere a ideia de levar a fotógrafa para a escola. Assim, os dois voltam para buscar a Riley, e enquanto estão no carro, ambos conversam sobre a ideia da adolescente em se inscrever só em Emerson. E é claro que o Chris considera isso uma ideia arriscada. No entanto, ele é surpreendido no momento que a Kayla confirma que já foi aprovada, e está só esperando o momento certo para revelar aquilo para sua mãe. Aí a Riley chega e o papo acaba sendo encerrado, e algumas horas se passam, e a novata vai até a fotógrafa, que está no laboratório revelando algumas fotos. E por mais que a Riley tente puxar algum assunto, a Kayla mostra que não está muito afim, até que as duas finalmente chegam no assunto da Trisha, porque a menina nova realmente saiu com a Patricinha, coisa que deixa sua amiga bem nervosa. Acontece que a Kayla se preocupa com o Chris e a Riley, e quando ela volta a falar sobre o passado da popular da escola em seduzir professores, a sua nova amiga comenta que a Patricinha revelou que no passado, na verdade foi a fotógrafa que se envolveu com o professor de história, e causou toda a confusão. Tanto que a Trisha nem esteve nas aulas desse sujeito, e essa revelação obviamente faz o clima pesar entre as duas, a ponto de não se falarem mais. Tanto que ao encontrá-lo no corredor da escola, a Kayla vai para cima da Trisha, ameaçando-a sobre o que fará caso a sua rival não se afaste da Riley de uma vez por todas. E galera, pra quem sempre teve curiosidade sobre como funcionam esses laboratórios fotográficos que aparecem nos filmes, acontece da seguinte maneira: a luz sensibiliza os cristais de prata para alterá-los, até que se transformem na prata metálica. Aí essa oxirredução aumenta em 1 bilhão de vezes a energia captada na fotografia, e a transformação em prata metálica torna a imagem da foto visível. E no meio desse processo, as imagens são lavadas em água para tirar os produtos químicos, como os cristais. Mas agora, bora voltar pro filme. Daí, ao chegar em casa, a Kayla decide tirar algumas fotos íntimas. E na manhã do dia seguinte, quando a Riley tenta puxar um assunto com a morena, a fotógrafa é surpreendida ao abrir o seu armário e achar várias impressões das fotografias que tirou em seu celular pela noite, fazendo-a pedir ajuda ao Chris para resolver esse problema. E ao voltar para o lar, a garota também é consolada pela sua mãe, que fica alegre ao descobrir que sua filha foi aprovada para a Universidade de Emerson. Aí no dia seguinte, a Riley e a Kayla finalmente conversam para fazer as pazes, e a morena admite que sim, ela realmente se envolveu com o seu professor. Porém, parou no momento em que percebeu que aquilo era errado, sem contar que a fotógrafa também coloca a culpa dos vazamentos das suas fotos na Trisha, apenas para a novata ficar ao seu lado e confortá-la. Sem contar que a Kayla deixa claro que todas as confusões que ela arrumou até agora são apenas para o bem da Riley e do Chris. Um tempo depois, o professor acaba dando uma carona para sua aluna, e ela tira umas fotos dele com a desculpa de ser para o anuário, o que dá pra ver que é uma mentira. E com o passar das horas, o Chris se despede da Riley por precisar sair, e descobrimos que o cara está na casa da Kayla. Lá, a morena comenta com a sua mãe que alguém está mandando várias mensagens ao professor, e por mais que a Jess se negue a lê-las, a fotógrafa insiste a ponto de ela mesma pegar o celular para ver quem é, o que acaba provocando a sua mãe a fazer o mesmo. O problema são aqueles SMS da Trisha, comentando que queria dar uma relaxada com o cara. Isso obviamente deixa a Jess em choque, que decide cobrar o seu namorado, apenas para os dois acabarem terminando. Pois por mais que o Chris tente negar que está se envolvendo com a Trisha, a mulher não consegue acreditar ou perdoar ele. E com essa brecha, a Kayla vai até o carro do seu professor para começar a seduzi-lo. Então, por mais que ele negue, a fotógrafa não dá muita bola e continua tentando dar uma relaxada com o cara, que felizmente consegue negar aquela loucura de uma vez por todas. Mas isso aí é só o começo. Aí, no momento em que a Kayla volta para o seu quarto, descobrimos que as mensagens enviadas pela Trisha, na verdade foram mandadas por ela a partir de um telefone falso. Ou seja, tudo faz
parte de um plano da Morena, que logo quebra o aparelho para eliminar qualquer pista que possa comprometê-la. Na manhã seguinte, a Trisha, que ainda não sabe de nada, decide se aproximar do professor para voltar a provocá-lo, coisa que não dá muito certo, pois ele não lhe dá bola. E para piorar, a Kayla se levanta lhe devolvendo o casaco do cara, e isso deixa a Patricinha visivelmente irritada. Só que isso não dura muito, porque alguns engravatados interrompem a aula para conversar com o Chris. E agora esses sujeitos estão atrás da Trisha, que acaba sendo levada da sala de aula para algum lugar. E após o fim da aula, a Kayla fica na sala de aula a sós com seu professor, apenas para voltar a provocá-lo com um beijo à força. E ao se encontrar com a Riley, a doida volta a ficar com raiva ao vê-la conversando com os outros alunos. No entanto, a novata a coloca no seu devido lugar, porque ela tem outros amigos fora a fotógrafa. E aí, ao voltar para casa, descobrimos que a Kayla está pronta para ir à festa de aniversário da Riley. E ao ver como a sua mãe está com tudo que tem acontecido, a Jazz ainda está abalada, mas aparentemente segue firme e forte, tanto que ela comenta sobre o caso da Trisha. E o que rolou é que o telefone que a fotógrafa usou foi encontrado no armário da Patricinha, tanto que nele foram encontradas as fotos íntimas da Morena, ou seja, a Kayla plantou o aparelho quebrado em seu armário para fazer com que parecesse que a Trisha expôs aquelas fotografias, e depois tentou eliminar as evidências. Porém, ninguém sabe que isso é uma mentira. Daí, logo na sequência, a Kayla chega na festa da Riley e a presenteia, e além disso lhe entrega uma bebida, para que ela não passe sua festa de 18 anos sóbria. No entanto, essa é só uma desculpa para que a babaca consiga chegar ao quarto do Chris, que está abalado por tudo que tem acontecido. Então a doida tenta confortá-lo. E galera, pra quem não sabe, a idade mínima nos Estados Unidos para consumir bebidas alcoólicas é de 21 anos. E essa regra foi estabelecida pelo National Minimum Drink Age Act de 1984. E em alguns casos, alguns estados abrem exceção para consumir bebida alcoólica em locais privados com autorização dos pais, ou em cerimônias religiosas. Mas bora voltar para o filme. A princípio, o cara nega a sedução da sua aluna e tenta afastá-la. O problema é que aos poucos, a sacana vai conseguindo fazê-lo ceder. E no momento em que os dois estão quase nos finalmentes, a Riley aparece e na mesma hora se choca com o que está vendo. E aí ela obviamente sai correndo, o que faz o Chris ir até a sua filha e descobrir que a moça está bebendo. Mas a coitada não dá a mínima para o sermão do seu pai e acaba fugindo para a rua. E depois de expulsar todos e se arrumar para procurá-la, o Chris é informado pela Kayla que a Riley possui problemas com bebidas alcoólicas. E isso surpreende o cara, que fica ainda mais nervoso no momento em que a Morena questiona se a sua filha é mais importante do que ela. E depois de receber a resposta óbvia, que é sim, a Kayla fica brava por não ser a prioridade do seu professor, a ponto de quebrar o retrato da Riley e afirmar que a garota não vai ficar no seu caminho. Na manhã seguinte, vemos uma mensagem da filha do loiro para a Jazz, comentando que as duas precisam conversar sobre a fotografia. E na aula, quando a Kayla responde o Chris sobre uma das questões que ele fez sobre a matéria, o cara acaba dando uma patada nela. Tanto que no fim, a menina vai cobrá-lo sobre a sua grosseria. Porém, o assunto é interrompido quando os dois são abordados pela Riley e a Jazz. Nesse momento, o Chris tenta falar com a mulher sobre tudo que está rolando e acaba levando uns tapas dela, que tira sua filha dali. E no caminho, a Kayla fica brava por estar sentindo que a sua mãe está enciumada e atrapalhando a relação dos dois, como se a Jazz fosse uma invejosa, e não o contrário, né? Aí, a sua mãe ignora essas loucuras e deixa claro que vai resolver aquela situação com o diretor da escola, e até questiona sua filha se tudo o que aconteceu era de fato verdade, ao ponto de questionar a história do telefone com as suas fotos íntimas. Depois disso, algumas horas se passam, e a Riley finalmente se senta para conversar com o seu pai, que está visivelmente abalado com tudo o que aconteceu. Afinal de contas, o recomeço da vida deles foi um desastre, e de acordo com o cara, ele sabe que errou ao ser seduzido pela Kayla, porque o seu maior problema foi o vazio e a dor que sentiu depois de ter sido abandonado pela sua ex-esposa. Ouvindo isso, a Riley abraça e perdoa o seu pai ao sentir que o cara está contando a verdade. E em paralelo, vemos a Kayla se encontrando com a Trisha para conversarem. E enquanto a Patricinha não quer muito papo com a esquisita, justamente por ter sido muito prejudicada com tudo que rolou nesses últimos tempos, a Morena tenta provocá-la para uma briga. E vendo que a sua inimiga não vai cair nessa, a doida decide começar a se bater para simular uma briga em que ela supostamente tomou uma surra da Trisha, que fica assustada ao ver a fotógrafa se batendo, e até quebrando o próprio dedo ao usar uma cadeira do lugar em que estão. E por coincidência, a Riley e o Chris estão próximos do lugar. Assim, o professor vai socorrer a sua aluna maluca. Daí, no fim das contas, a polícia acaba prendendo a Trisha por uma suposta agressão física, e pelo visto, ninguém viu essa loucura acontecendo. E logo na sequência, a Kayla é levada ao hospital, onde a sua mãe afirma que está tudo bem com seu estado de saúde. Agora, descobrimos que a Morena só mentiu sobre essa briga com a Trisha para provar à sua mãe que a Patricinha é uma louca que a odeia, o que obviamente acaba convencendo a Jazz. Aí, a Morena pede para se despedir do Chris e da Riley, que estão esperando do lado de fora da sala. A primeira a entrar é a novata, que ainda segue furiosa com a sua ex-amiga, deixando claro que agora ela perdoou o seu pai, e os dois vão se recuperar disso juntos, já que a Riley vai se empenhar em ajudá-lo a esquecer toda essa confusão em que os dois se envolveram. Assim, a Kayla pede uma última coisa à novata, que é fotografar o time de vôlei da escola, já que ela não vai conseguir por estar com o dedo quebrado. Desse jeito, a Riley acaba aceitando
respeitando e respeitam seus amigos. E em seguida o Chris entra, apenas para ouvir da Morena que agora ela despistou tanto a filha dele como a mãe dela. Ou seja, o caminho está livre para os dois continuarem o seu caso. E ouvindo isso, o cara se enfurece e deixa claro que eles nunca tiveram nada e vão continuar separados. E por mais que a Kyla tente manipulá-lo, o homem decide que para se afastar de uma vez por todas da louca, vai pedir as contas da escola para recomeçar em outro lugar ao lado da sua filha. E como esperado, a fotógrafa não gosta da ideia. E galera, uma inconsistência dessa parte do filme é que a Trisha simplesmente foi incriminada por supostamente ter batido na Kyla, sendo que existem várias formas da polícia investigar se a adolescente se machucou na intenção de incriminá-la, como exames médicos e testemunhas, já que é muito difícil que não tenha passado ninguém ali na hora, e análises de câmeras de segurança próximas que poderiam confirmar a versão da Trisha. E o principal, que é a perícia técnica, já que os especialistas forenses podem usar técnicas para identificar as inconsistências no caso, mas por algum motivo nem houve uma investigação ou coisa do tipo, o que acaba sendo uma solução meio besta para esse problema da narrativa, né? Mas voltando ao filme, no momento em que a Jazz volta para o dormitório, ela não acha sua filha em nenhum lugar, e por outro lado, a Riley está andando nos corredores da escola, que estão completamente vazios, o que é bem estranho, já que o time de vôlei supostamente estaria por lá agora. Aí, antes que a coitada possa reagir, a Kyla a surpreende com um golpe usando um bisturi que pegou no hospital, e ao acertá-la bem na barriga, a maluca se prepara para achar a sua próxima vítima, que é o Chris. Ao vê-la, é claro que o professor se surpreende por ela estar ali, e a maluca se aproxima do cara já querendo dar aquela relaxada, que os dois não tiveram a chance ainda. O problema é que na hora em que o cara deixa a menina se aproximar, o que é um grande erro, a Kyla o rende usando o bisturi para impedir que o cara tente negar, dizendo que o seu antigo professor não conseguiu saciá-la, só que o cara pode fazer isso. Com isso, mesmo que o Chris a mande parar, a Stalker continua querendo dar uma relaxada, e aí o professor se lembra que tem o dobro do tamanho e do peso da jovem, então ele a arremessa para longe, e no momento em que o cara se aproxima, a Morena consegue lhe dar uma rasteira, fazendo a ele cair de cabeça na mesa. Nesse momento, o professor desmaia, e a Kyla o arrasta para escondê-lo, e por outro lado, a Riley acha o inspetor da escola, que consegue ajudá-la, e aí o coitado acaba achando a fotógrafa na sala, fingindo estar assustada pelo que aconteceu. Só que no momento em que o coitado abaixa a guarda, a maníaca o finaliza com um bisturi. Isso começa uma perseguição, com a Riley conseguindo escapar por muito pouco de ser finalizada pela doidona, e assim as duas começam a correr por toda a escola, e acontece que o único esconderijo que a novata acha é um laboratório de fotografia, o que é um grande erro, já que a Kyla conhece aquilo com a palma da mão. Aí no momento em que a maníaca se aproxima para dar um fim nisso de uma vez por todas, a novata consegue desarmá-la, e quando a Stalker tenta enforcá-la, a Riley consegue contra-atacar, dando um pau na maluca e acabando com aquilo de uma vez por todas. No fim, as duas são levadas ao hospital, e depois de um tempo, descobrimos que os dois se mudaram para outro lugar para recomeçarem, com a Riley já na faculdade, e o Chris pronto para dar aula em outra escola. Daí, no momento em que a sua filha vai embora com um carro, o cara é observado por uma pessoa encapuzada. Fala galera, será que essa aí é a Kyla, ou o professor já arrumou uma nova Stalker antes de começar na escola nova? Me contem aí nos comentários. E se você quiser ver outros vídeos aqui do canal, é só clicar em um desses que está aparecendo na tela. Muito obrigado por assistir, e até o próximo.